você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Vou começar a pregar agora. Tem gente que pensou, pastor já está pregando? Não, não estou pregando. É uma palavra pastoral. Para você ficar atento com o que está acontecendo. O diabo ainda é diabo, irmãos. Carnaval, eu botei isso no meu WhatsApp. Carnaval ainda desvia crente da igreja. Carnaval ainda é uma festa ao diabo. E Jesus continua salvando. Amém. Eu estava querendo botar uma tenda lá fora, né? Eu ia botar uma tenda escrito: venha se consultar. Pai Anderson e mãe Cida. Mas eles ficaram com medo. Ai, pastor, pelo amor de Deus, o que o senhor vai inventar? E a gente ia ficar tudo de branco lá do lado de fora. Vem se consultar, dá a mão aqui pra gente. Entrou na tenda, já era, irmão. Entrou na tenda, vai ter que sair batizado com o Espírito Santo. Mas a gente está orando pro próximo ano. Se Deus der coragem para esses crentes aí, nós vamos invadir a praça lá. Vamos fazer uma loucura aí por Jesus. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 8, depois só o versículo 17. Irmão, você tem liberdade de dizimar e ofertar nessa noite, né? Nós temos ensinado aqui nessa igreja que ofertar e dizimar faz parte da sua adoração ao Senhor. Por isso nós não temos mais aquele horário do ofertório, mas nós temos sempre liberado uma palavra, porque o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente sempre está ensinando, né, que dízimo e oferta é uma questão de gratidão e uma expressão de adoração. Então você pode dizimar e ofertar a qualquer momento do culto, na hora da palavra, na hora do louvor, na hora da oração, no momento que você for sentindo tocado por Deus, você tem liberdade para poder ofertar e dizimar. Nós conseguimos, graças a Deus, pagar mais uma parcela do nosso templo. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vida, porque você tem sido fiel ao Senhor nesse lugar. E nós temos conseguido honrar o nosso compromisso. Faltam apenas 15 parcelas, irmãos. Irmão, 15 parcelinhas. Quando começamos era 40, irmãos. Olha quanto nós já caminhamos, né? E graças a Deus por isso. Fico muito feliz de ver o Senhor honrando aquilo que Ele falou aos nossos corações, através da vida dos irmãos. Mas nós temos duas contas de luz para pagar, irmão. Uma de R$ 1.900 e uma de 1.930. Elas estão as duas penduradas ali no mural da igreja. Se você pode nos abençoar, irmãos, pagando uma conta de luz, pega ali uma conta de luz e paga. Você está semeando na obra da mesma forma, né? Existem várias formas de você semear: é dizimando, ofertando e oferta de sacrifício, uma oferta ousada. Então, se você pode... Pastor, por que a igreja não paga? Porque não tem mais dinheiro, irmão. Nós gastamos R$ 10.000 agora, essa semana. Segunda-feira nós pagamos R$ 10.000. E nós temos que pagar contador, nós temos outras despesas com a casa. E agora ficou pendente a luz. Tem duas já, irmão. A terceira, você sabe o que pode acontecer, né? Então a gente precisa pagar essa luz. Então, se você puder ofertar nessa noite com generosidade, só de luz são R$ 4.000, irmão. Só de luz. Se você puder ofertar nessa noite com generosidade, com gratidão, oferte. E se você quiser assumir essa conta de luz também, pode assumir. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Porque eu não tenho nada para te dar. Não tenho dinheiro porque eu abri mão de dinheiro, não tenho mais empresa, abri mão de empresa. Eu só tenho a minha fé e a minha oração. E todas as noites eu estou lá orando por cada um de vocês. Você pode ter certeza disso. Eu estou morando numa casa hoje que tem um terraço, irmão. Como eu estou amando ficar lá naquele terraço orando. Eu fico lá olhando para o céu, fico clamando ao Senhor por Saracuruna. Tenho orado a Deus para Deus prosperar esse bairro, porque se Deus prosperar esse bairro, o bairro vai cada vez mais evoluindo. Então nós temos orado. Eu fiquei muito feliz que a faculdade veio para cá, aquele núcleo ali. Isso é a evolução do bairro. A igreja precisa participar disso, né? E eu glorifico muito a Deus, em nome de Jesus. Você já abriu sua palavra aí? Vamos ler? Diz assim, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1.
no mês de Nissan, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo ele indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza de alma. Então nesse momento tive muito medo. Eu justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a tua viagem? E quando regressará? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei ao governador, aos governadores da Transilvânia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Versículo 17. Então ele disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, por tudo que já sentimos aqui, já rimos, já nos alegramos, já adoramos a Ti, já choramos. Tudo porque a presença do Senhor está nesse lugar. Mas nessa hora nós queremos ouvir a voz do Senhor através da Sua palavra. Fala aos corações dos seus filhos. Alimenta a nossa alma através da Tua palavra. Se conecta ao nosso espírito. Que possamos sair desse lugar transformados pelo toque da Tua glória. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a história de Neemias, eu creio que é bem conhecida dos irmãos. Neemias é um dos profetas que marca a história de Israel, porque ele participa desse período de cativeiro, na Babilônia. O Senhor aparece através do profeta Abacuque profetizando a vinda da Babilônia, e diversos períodos vão acontecendo. Vem Babilônia, vem Síria, Império Medo-Persa. Então o povo de Israel ele vai vivendo um período de cativeiro bem longo, mas isso era o resultado de uma vida de desobediência que a nação de Israel começou a viver diante de Deus. Porque todo rebelde, ele sempre vai atrair consequências ruins para a sua vida. E não só para a sua vida, mas também para a sua casa. E a nação de Israel, quando ela sai embaixo da palavra do Senhor, quando ela sai debaixo da proteção de Deus, pelas suas rebeldias, uma das formas que Deus tinha para trazer juízo à nação de Israel era permitir que os seus inimigos oprimissem Israel. Isso era uma das formas. A segunda forma, Deus tocava naquilo que eles produziam. Se era a lavoura, Deus tocava na lavoura, então eles não tinham que colher.
Se era água, Deus segurava a chuva e eles não teriam como se alimentar de água. Então Deus, de alguma forma, Ele tocava no povo para trazer o povo de volta para o centro da sua vontade. Diga para a pessoa que está do seu lado, todas as vezes que você tomar o caminho da rebeldia, Deus permitirá alguma coisa tocar em você para te trazer de volta. Eu disse que Deus permitirá, não é o diabo tocar. Porque muitas de nós, irmãos, quando alguma coisa começa a sair do eixo, a gente fala logo que é quem? O diabo. Tem hora que o diabo está sentado na cadeira, a gente está falando, é o diabo. Ele está assim, eu de novo? Não estou fazendo nada, estou aqui sentado, cara. Você que está aí vacilando direto. Você que está tomando... Eu estava conversando com uma pessoa hoje, não vou falar o nome dele que ele está aqui. Ele falou assim, você consegue orar e esperar a resposta de Deus? Eu falei, é óbvio. Porque eu não consigo me movimentar se eu não tiver a resposta de Deus porque eu preciso. Não dá para caminhar sem ter um direcionamento de Deus. Por quê, irmãos? Porque toda vez que eu falo para Deus, eu posso fazer isso, e Deus não responde, é sinal que Deus está querendo que eu fique parado. É um sinal de trânsito. Vermelho, amarelo e verde. Se Deus não respondeu, é porque o sinal dele está vermelho para você. Fique quieto. Agora, a hora que o sinal ficar verde, você vai em frente. Agora, Deus não falou, Deus não deu direcionamento. Tu vai avançar o sinal vermelho, você está fazendo o quê? Cometendo uma infração gravíssima. Você está errando. E depois, o resultado desse erro, você vai botar a culpa em quem? Sempre sobra para o pastor, irmão. Eu acho incrível que sempre sobra para o pastor. O pastor não vem me visitar. A pastora não vem me visitar. Porque tudo está ligado à figura dos pastores. Mas não foi você que avançou o sinal vermelho. Então você precisa assumir as suas responsabilidades. Mas é difícil, né? Adão tinha que botar a culpa em Eva, irmão. E desde Adão ninguém quer mais assumir responsabilidade. Eu errei porque eu quis, pastor. Eu tomei a atitude errada porque eu quis. E eu sou homem para assumir. Irmãos, eu vou falar muito sinceramente para você. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que não tem palavra. Minha esposa me conhece. Eu não consigo. Gente que fala uma coisa e não honra o que fala. Eu fico pensando Deus. Por isso que ele já deixou escrito, Helder. Sim, sim e não, não. O que passar disso é diabo na tua vida. Porque procedência maligna é o quê? Uma atitude diabólica. Procedência, está de forma maligna. Então eu fico pensando em Deus. Ele é Deus, Ele é santo. Deus não é emotivo, Deus é razão. Então algumas pessoas tomam atitudes achando que Deus vai se emocionar. E Deus está só olhando para você assim, até que fim tu tomou vergonha na cara. Já era para tu ter feito isso há muito tempo. Quantas oportunidades eu não já te dei? Ai, Deus deve estar feliz comigo hoje. Não, irmão, Ele não está feliz contigo hoje. Hoje Ele está assim, que bom que você tomou vergonha na cara. Nós precisamos entender um pouco, irmãos, que Deus, Ele é Pai, mas Ele é um Pai justo. Se você fez coisas erradas, Ele te ama e o amor dEle é suficiente para te perdoar. Mas o amor dEle é tão grande que também vai trazer justiça sobre você. Por quê? Porque todo pai corrige o filho quando o filho está em rebeldia. A nação de Israel, rebelde, vai ser corrigida. E a correção de Deus vinha de todas as formas, de todos os lados. Neemias, ele vai falar no início do livro. Eu já estava há 20 anos como escravo.
Eu era copeiro do rei na Babilônia. O que era o copeiro, irmão? Ele era degustador pessoal do rei. Porque naquela época se matava muitos reis envenenados. Então o que os reis faziam? Contratavam bucha. Estou falando a nossa linguagem de hoje, irmão. Ele contratava alguém para morrer por ele, irmão. Então não acha você que Neemias estava no palácio. Neemias estava ali para ser morto, irmão. Aí envenenavam Neemias. Tudo que botava na mesa do rei, Neemias era o primeiro a beber. O rei ficava esperando. Bom, ele está vivo. Vamos comer, pessoal. Vamos beber. O negócio não está envenenado, não. Era degustador pessoal do rei. Aí Neemias, um certo dia, decide andar na cidade, na Babilônia. Porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Quando ele está andando na cidade, no capítulo 1, ele vai encontrar com alguns irmãos. E ele vai indagar os irmãos, como é que está a nossa cidade? Como que estão aqueles que ficaram lá? Só você pegar aí, olha aí, versículo 3 do capítulo 1. A resposta é: os que ficaram lá estão em grande tribulação, privação e humilhação. Ou seja, vergonha total. O povo está acabado, Neemias. Naquele momento, Neemias vai tomar algumas atitudes que eu já tomei na minha caminhada algumas vezes. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui precisam tomar também. O tema da mensagem que eu quero falar com você é o processo da reconstrução. Diga para a pessoa que está do seu lado, em algum momento das nossas vidas, nós precisamos parar, destruir e começar a reconstruir algo novo. Sim ou não? Porque tem hora que a gente está construindo alguma coisa com tanta velocidade e a gente esquece de olhar para os detalhes. E quando você vai ver, o que você construiu não foi tão bom como você esperava. E o que se faz, irmão? Derruba tudo. Vamos construir de novo. Só que nessa noite, você que vai dizer o que você precisa reconstruir. De repente é a tua vida espiritual. Você precisa derrubar. Eu já fui. O que você já foi não interessa, irmão. Eu já profetizei. Eu já falei na língua dos anjos. Eu já tive visão. O que você fez no passado não interessa aqui, meu irmão. O que interessa é o teu presente e o que Deus está projetando para o teu futuro. E isso que nos interessa hoje. Porque tem gente que está tão presa ao passado que esquece que a cada dia Deus tem algo novo. E quando você está preso ao passado, o vinho novo não desce sobre a sua vida. Porque Deus não deposita vinho novo em odres velho. Você tem que tirar o odre que está velho e falar para Deus: agora sim, derrama vinho novo. Só que o processo de tirar o que é velho não é fácil. O processo da destruição não é fácil. O processo da reconstrução então é mais difícil ainda. Neemias, para ele começar o processo da reconstrução, a primeira coisa que Neemias vai fazer, vai se trancar na sua casa, vai chorar, vai jejuar e vai reconhecer o seu estado natural e daqueles que viviam perto dele. Então, no processo da reconstrução, a primeira coisa que eu preciso fazer
é entender que a reconstrução devia começar por dentro de cada coração. A primeira coisa que Neemias entende, está no capítulo 1, que para a reconstrução começar, era necessário tomar um caminho de arrependimento e de humilhação. A oração de Neemias, ele vai dizer o seguinte: ó Yahvé, Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, olha, sim, confesso os pecados que nós, versículo 6, que nós, os israelitas em geral, todos, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Para Deus iniciar um processo de reconstrução em mim, o que eu preciso fazer, pastor? Reconhecer o estado que eu estou. Não dá para ter capa de religioso, irmão. Não dá para ter capa de espiritualista. Eu ensino aqui na igreja: não seja espiritualista, seja espiritual. Porque o espiritualista, ele tem uma necessidade de mostrar uma espiritualidade que ele não tem. Aleluia. Tá sentindo nada, palhaço. Você sentiu? Você sentiu? Não. Tá na carne, irmão. Quem tá é você, ô bobão. Porque quem sente não precisa ficar falando que está sentindo. Eu acho lindo quando... Porque Jesus, irmão, Jesus ele me quebra no meio, ele me quebra todo. Porque quando eu acho que eu sou uma Coca-Cola, ele mostra para mim que eu não sou nem um Guaravita. Tá achando que tu é quem, cara? Você não é nem um Guaravita, não tem nem gás. Jesus chega para os discípulos e fala: ó, vem cá, tá olhando aqueles caras lá, ó, orando na praça lá, tá vendo? Dando esmola, tá vendo o que eles estão fazendo? Estão fazendo tudo para aparecer. Tá vendo eles com a mão levantada lá na praça, orando? Tudo para aparecer. Porém eu vos digo, o que a mão direita de vocês fizerem, que a esquerda não veja. Quando jejuares, não toque buzina diante de vocês. Quando orares, vá para o secreto e ore ao teu Pai, porque em secreto Ele te assiste e Ele te recompensará. O que Jesus estava ensinando para eles: não busque conhecimento humano. Os espiritualistas querem reconhecimento humano, mas os espirituais entendem que o importante é estar conectado ao trono da graça, à presença do Pai. Então eles estão sempre reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais importante é ter relacionamento com Ele. Então eu não tenho dificuldade de me ajoelhar e falar: nossa, cara, eu sou muito ruim, Deus. Por que o Senhor acredita tanto em mim? Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, nada. Eu era... Parei de falar. Cara, e o Senhor acreditou em mim. O Neemias entende que para começar a reconstruir, irmãos, entenda isso em nome de Cristo. Neemias ia reedificar a cidade. Mas ele compreendeu que antes de reedificar a cidade, ele precisava reconstruir o coração dele. Estou todo arrepiado. Ele entendeu que era necessário Israel reconstruir o seu relacionamento com Deus. Não adianta botar uma cidade de pé se o relacionamento com Deus está destruído. Não adiantaria levantar altares ao Senhor, mas se o coração estava podre e corrompido.
Então Neemias começa a reconstruir primeiro o seu altar. Tem gente que quer construir altar, mas nem o dele ele construiu ainda. Elias, irmãos, ele só vai rogar para Deus derramar fogo do céu depois que ele edifica um altar. Altar não é para ser visto, altar não é para ser demonstrado. Altar vai proporcionar para você um relacionamento com Deus. A história diz que Abraão demora quase 10 anos depois que Isaac nasce para oferecer sacrifícios a Deus. Isso são histórias paralelas ao texto, porque não dá para a gente dimensionar lendo o texto bíblico. Diz a história que foi quase 10 anos. Alguns dizem 13 anos. Por quê? Porque quando a promessa se cumpriu, Abraão relaxou. E quando nós relaxamos, aí está o perigo, igreja. Se nós hoje relaxarmos, o avivamento está aqui, há uma unção de Deus poderosa aqui, não vamos jejuar mais, não precisa mais orar, não precisa mais pagar o preço, nós vamos perder tudo que Deus está nos dando. Abraão relaxou quando a promessa nasceu. Porque Isaac significava riso. A tristeza de Abraão foi embora. A tristeza de Sarai, Sara foi embora. Agora eles tinham um motivo para sorrir. Eles tinham um motivo para se alegrar. Então para que sacrificar? Porque se agora eu posso rir, se agora eu posso me alegrar, então eu não preciso mais de Deus. É assim que muitos de nós, irmãos, conduzimos as nossas vidas. Se estamos bem financeiramente, bem nos relacionamentos, parece que nós não precisamos mais de Deus. Que agora eu tenho uma casa de praia, eu tenho que curtir ela. É o Isaac das nossas vidas. Agora eu comprei um carro, preciso passear no shopping mais vezes. Isaac nasceu por cumprimento de uma promessa, mas quase que atrapalha o relacionamento de Abraão com Deus. Aí sabe o que Deus faz, João? Abraão, oi Deus, eu quero Isaac. É o diabo? O diabo está falando comigo. No meu Isaac. Não, Abraão, sou eu. Tem tanto tempo que tu não sacrifica para mim que tu já está até esquecendo a minha voz. Eu quero o teu Isaac. O que Deus estava falando para Abraão eu quero aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento. Que Deus, eu quero o teu Isaac. Porque eu trouxe ele para o cumprimento de uma promessa, não foi para atrapalhar o nosso relacionamento. Mas já que ele está atrapalhando, tu vai ter que sacrificar ele. Reflete aí. O que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Sabe qual é o nome dele? Isaac. O que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus se chama Isaac. Tenha coragem de sacrificar nessa noite. Sabe o que Abraão faz? Porque o processo da reconstrução é tão lindo. É difícil, mas é lindo. Porque na hora de reconstruir nós temos que reconhecer a nossa natureza. É o que Neemias está fazendo. Eu e toda a nação de Israel em geral, ele está dizendo, não estou livrando ninguém. Em geral, temos pecado contra o Senhor. Temos feito tudo que é mal aos teus olhos. Neemias está reconhecendo a sua natureza, os seus erros. O processo de reconstrução é difícil porque nós não queremos reconhecer quem somos. Jacó, qual é o teu nome? Ou melhor, qual é o teu nome? Fala! Estava lutando a noite toda, mas não falava o nome. Por quê? Porque ele sabia quem era ele.
Me solta, eu não vou soltar. Eu preciso ir embora, mas tu só vai depois que tu me abençoar. Não, eu tenho que ir embora. Não, mas eu tenho que ser abençoado. Então eu vou te liberar a bênção, mas primeiro fala quem você é. Reconhece a tua natureza agora. Tá bom, eu sou Jacó, 7-1, trapaceiro, roubei a primogenitura do meu irmão, fiz tudo que era errado. Ah, agora sim, gostei, Jacó, pois eu vou mudar o teu nome. Tu não será mais Jacó, mas Israel de Deus, porque lutou com Deus e prevaleceu. Para reconstruir tem que reconhecer. Escute, Jacó demorou 20 anos para voltar para a terra do seu pai. 20 anos se passaram, Jacó está lá no bem bom, prosperou, casou, pai de filho. Mas ele sabia que tinha uma pendência que ele deixou na terra do seu pai. Ele precisava reconstruir o seu relacionamento com o seu irmão. Sabe o que ele fala? Eu voltarei para a casa do meu pai. Eu vou procurar o meu irmão e vou me reconciliar com ele. 20 anos se passou, mas a reconstrução tinha que ser feita. Quando ele coloca esse desejo no coração, no meio do caminho, o anjo do Senhor aparece para ele. Quem tem coragem de reconstruir sempre vai se encontrar com a glória de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que não é fácil o processo da reconstrução. Por isso que Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai ser contigo para garantir êxito nessa jornada. Abraão sobe o monte com o menino. Por quê, pastor? Ele vai subir. Porque para subir o monte é um esforço que Abraão tinha que fazer. Ou você acha que Deus ia pegar Abraão e levar no colo? Não. Deus falou para Abraão: vai e sacrifica. Mas quem vai subir o monte é você, Abraão. Se esforce. Para reconstruir tem que ter esforço. Não vai cair nada do céu, você vai ter que se esforçar. Abraão sobe, você já conhece o resto da história. Ele estava disposto a reconstruir o seu relacionamento com Deus. Isso é lindo demais, cara. Ele estava disposto a reconstruir o seu relacionamento com Deus. Quando Deus viu que ele estava disposto a reconstruir a ponto de sacrificar o seu filho, ele estava dizendo para Deus: se é Isaac que está atrapalhando o nosso relacionamento, eu vou sacrificar Isaac. Abraão, irmão, diz a história que Isaac está com quase 13 anos de idade, já era um adolescente. O período que Abraão demorou para sacrificar era a idade de Isaac. Ele amarra o garoto, pega o cutelo. O garoto, tu acha antes que o garoto estava falando o quê pro pai? Pai, eu estou vendo a lenha, tá tudo aqui, pai, mas cadê o cordeiro? Só Abraão sabia o que estava passando dentro dele. Ele dizendo: eu preciso reconstruir meu relacionamento com Deus. Eu preciso reconstruir meu relacionamento com Deus que eu perdi. Eu preciso reconstruir porque muitas coisas me afastaram de Deus e eu preciso reconstruir. Abraão olhou para o menino e disse: Deus vai providenciar o cordeiro para o sacrifício. Mas sabe o que Abraão fez, Daniel? Amarrou o menino, botou sobre a lenha e pegou o cutelo. Eu imagino Abraão pensando: Senhor, se tu permitir que ele morra, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele. Aquele processo ali, irmãos, eu imagino Abraão, eu imagino Abraão trazendo à memória tudo que ele viveu com Deus. Porque quem está em reconstrução precisa lembrar dos bons momentos que passou com Deus, porque isso motiva, dá combustível. Não é para te prender lá atrás, mas é para ser um combustível para que você continue crescendo. Abraão pega. Quando Abraão vai, irmão, o anjo do Senhor dá um brado. Para! Abraão,
Pensa no menino, irmão. Eu tenho filho, irmãos. Eu tenho 3 filhos. Pedrinho, meu primogênito, Júlia e Heloísa. Qualquer um dos 3 arrancaria meu coração de dentro do meu peito. Para! Abraão, para tudo. O Senhor fala para ele: agora eu vi que tu está disposto a tirar tudo que atrapalha o nosso relacionamento. Não precisa sacrificar o menino. Olha para trás. Quando Abraão olha para trás, lá está um cordeiro. Deus fala: pega, sacrifica, porque o nosso relacionamento vai voltar a ser como era antes. Abraão, a partir de agora vai voltar a ser como era antes. Abraão, sacrifica o teu Isaac nessa noite e Deus vai voltar a atenção para você. Neemias entende que para reconstruir precisava começar por dentro dele. Entenda uma coisa: não queira mudar a vida de ninguém. Por que você quer mudar os outros, se você precisa começar a reconstruir você primeiro? Por que você está dizendo que as pessoas devem fazer, se nem você começou a reconstruir? Neemias reconhece: começa por mim, tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho falhado. Eu tenho errado. Eu. Primeira pessoa do pronome. Eu. Depois ele vai dizer: e nós, toda a nação, temos pecado contra o Senhor. Eu estou em reconstrução. A segunda coisa, ele identifica os pontos principais dessa reconstrução. Ele vai falar para o rei Artaxerxes: permita-me levar uma carta para Asaf, versículo 8, e que Asaf me conceda madeiras, porque o que eu vou reconstruir, as vigas precisam estar fortes. Perceba uma coisa: Neemias não está falando de fundação, porque em toda construção a parte principal é a fundação. Ele está falando não é da fundação, ele está falando das vigas. Por que, Daniel? Porque viga segura a proteção. Ele está dizendo: eu vou começar a reconstruir. E quando eu começar a reconstruir, o que eu não posso abrir mão é da tua proteção. As vigas seguram as paredes. As vigas seguram o teto. As vigas seguram tudo isso aqui que a gente está vendo. Porque o alicerce está escondido. O alicerce, nós podemos acreditar que é Deus, a base de tudo. Mas e as vigas? Se Deus é a base, a viga vai ser o quê, irmão? Neemias vai explicar. Ele vai dizer: quando eu cheguei lá, juntei os meus amigos. Eu juntei aqueles que eu sabia que eu podia contar com eles. Sabe o que são as vigas? Os relacionamentos que nós precisamos construir na caminhada. Porque sem viga nós não conseguimos construir vida cristã. Eu vou ser Cristo em casa, você vai ser palhaçada em casa. Cristo em casa não existe. Não existe igreja sem comunidade. Não existe igreja sem povo, sem corpo de Cristo. Vamos parar com isso, irmão. Não, Deus me visita na minha casa. De visita nada, para de ser mentiroso. Se você não estiver conectado a um corpo, ninguém vai te visitar na sua casa.
Cristo não vai visitar um crente rebelde, porque Ele não vai ser conivente com isso. Nós não podemos abrir mão das vigas, porque são as vigas que vão dar estrutura, forma para tudo. Olha o que Neemias vai dizer: eu preciso de viga para reedificar os muros, reconstruir os portões, reconstruir a minha casa. O que nós vamos fazer na casa do irmão Maxi? Preparar vigas. Porque nós não vamos lá para construir, nós vamos lá para reconstruir. E quem é que vai ajudar na casa do Max? As vigas. Por isso que viga não é uma só numa casa, são várias vigas. Porque para reconstruir, você não vai conseguir sozinho, mas vai ter alguém do teu lado falando: eu estou contigo, meu irmão, eu sei que não está fácil, mas conta comigo. Conta comigo. Ele identifica tudo que ele precisa reconstruir. Eu vou reconstruir as portas, a casa, os muros e a minha casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vou ser uma viga que vai cooperar com a tua reconstrução. Amém? Terceira coisa. Sabe o que Neemias vai fazer? Durante o período da reconstrução, o texto vai dizer que ele pega um animal, um cavalo, não sei o que era, uma jumenta, não sei. Acredito que seria um cavalo. E ele vai dizer assim: olha, eu andei pela cidade, chamei algumas pessoas que eram para me ajudar, mas eu não falei nada para nenhum deles. Eu guardei tudo aqui dentro. Aquilo que Deus havia colocado no meu coração, eu não saí falando. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está em reconstrução precisa entender todo esse processo. E no processo da reconstrução, às vezes dói, irmão. Tem coisas que Deus vai falar a você que não é para você falar para ninguém. Porque se você falar, alguém pode estragar o processo da reconstrução. Se você ler o texto vai dizer que Neemias junta os líderes do povo, sacerdotes, escribas, todos. Ele vai dizer: mas eu não falei nada para ninguém. Eu guardei aqui no meu coração o que o Senhor havia gerado dentro de mim. Às vezes você pode olhar para uma viga aqui nessa noite e falar para o irmão: eu estou em reconstrução, me ajuda. Mas você não precisa abrir o que Deus está reconstruindo. Por quê? Porque o irmão pode não entender e ele pode atrapalhar a tua reconstrução. Mas você pode falar para ele: me ajuda apenas em oração, porque a tua oração vai ser um combustível para me ajudar nesse processo de reconstrução. E para a gente encerrar, por que Deus Ele nos dá a oportunidade de reconstruir? Porque Deus sabe que quem construiu alguma coisa tem uma história. Eu disse aqui, esquece que você viveu lá atrás. Mas o que você viveu lá atrás te trouxe experiência, te trouxe maturidade. Trouxe ou não trouxe? Trouxe bagagem para você. Mas eu não posso ficar preso ao passado, como se o passado fosse a melhor época da minha vida. Eu preciso entender: o que eu vivi naquele tempo foi para aquele tempo.
A unção que Deus liberou foi para aquele tempo. E para o tempo de agora, Deus tem uma unção nova. Deus tem uma unção fresca. E eu preciso ter maturidade para entender que o que eu vivi lá atrás foi para aquele tempo, mas para o tempo de hoje Deus tem algo novo. O versículo que nós lemos 17, Neemias está dizendo: nós vamos reconstruir. Lá no último parágrafo, 20, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Sabe por que Deus está te chamando a reconstruir? Porque diante de Deus hoje você causa vergonha. E Deus está dizendo para você hoje: eu estou te dando uma oportunidade para você começar a reconstruir um tempo novo para a tua vida. O que você quer reconstruir, irmão? Casamento, vida financeira, eu não sei. Mas a principal que você precisa começar hoje é a tua vida espiritual. Hoje é teu dia de começar a reconstruir. Neemias vai dizer: quando a reconstrução começar, a vergonha vai embora. A humilhação vai sair de sobre as nossas vidas. Vai sair de cima da nossa casa. Sabe por que tem a vergonha? Porque está exposto. A Bíblia vai dizer assim, ó: quando te apresentarem diante do Senhor, que não se apareça a tua vergonha. O livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor nos dá vestes espirituais, para que a nossa vergonha não fique de fora. Por isso que quando nós ministramos sobre aquele que se reconcilia, que o Senhor conceda a ele veste nova. Por quê? Para que a vergonha não apareça mais no mundo espiritual. Pastor, mas ninguém sabe de nada, o diabo sabe. Pastor, ninguém viu nada, o diabo viu. Pastor, mas foi tão escondidinho, mas Deus estava lá. E o diabo também. Por isso a vergonha. Por isso a sensação de nudez. Não tem quando você chega aqui e olha para o pastor e para a pastora e tu pensa assim: eles sabem de tudo. Você passou por isso já ou não? Sabe por que você estava pensando isso? Porque a tua nudez espiritual estava de fora, estava exposta. Quem é que tem cobertor? Quem é que tem vestes? Deus. E através da igreja, Ele cobre aquele que está nu. Nessa noite, a igreja tem vestimento para vestir você. Tem uma palavra que tem ardido no meu coração, irmãos, por esse tempo. Não é tempo de condenação. É tempo de amar e de praticar misericórdia. Sabe quem vai condenar? Cristo quando voltar. Eu e você hoje temos um papel importante de vestir todos aqueles que estão nus espiritualmente diante de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por você nessa noite. Queria que você começasse a refletir.